ozônio é ferrodependente. O que significa isso, Thalita? Significa que o ozônio, ele precisa de ferro para agir no nosso organismo. Por isso que pessoas que têm ferritina baixa no organismo, não é indicado fazer ozônio, né? Uma das contraindicações da ozonioterapia, tirando as pessoas que têm a deficiência da G6PD, são pessoas que têm anemia, né? Pessoas que têm baixa ferritina no organismo. Por quê? O ozônio, ele precisa de ferro, né? Então, quando eu faço ozônio nessa pessoa, ela tem baixa de ferro. Então, quando eu faço ozônio nessa pessoa, o ozônio vai usar o ferro dela, né? Então, e ele vai degradar ainda mais o que ela já não tem. E aí complica, porque o ozônio ele é ferro dependente, ele precisa de ferro. Aí você está fazendo ozonoterapia num organismo que quase não tem ferro mais, está em baixa de ferro. Aí o ozônio vai querer usar esse ferro que está disponível ali para ele, mesmo sendo pouco, né? E aí o que vai acontecer? Vai degradar ainda mais o pouco que ele tem, tá? Então, algumas coisas aqui são muito importantes quando a gente fala de ozônio, principalmente nessa questão de suplementação. Muitas pessoas não sabem dessa informação e eu estou passando para vocês. Então, marquem aí que o ozônio, ele é ferro dependente, tá? Ah, Thalita, então esse paciente, ele nunca vai poder fazer ozônio, né? Aí você vai fazer o quê? Ah, eu vou mandar ele embora, porque ele tem a ferritina baixa? Eu vou falar, olha, seu João, não vou poder atender o senhor porque o senhor tem a ferritina baixa? Não, né, gente? Não é isso que vai acontecer. O que vocês precisam? O seu tratamento começa aqui, tá? Mesmo você ainda não fazendo ozônio no seu paciente, você vai começar a partir de agora. Então, primeiro, se ele tem uma ferritina baixa, você precisa fazer o quê? Você precisa suplementar esse paciente, tá? Então, você vai preparar o terreno biológico desse organismo. E aí, quando ele estiver com os níveis normalizados de ferritina, com essa suplementação, aí sim você pode começar a fazer a ozonoterapia, né? Da maneira correta, tá? Então, pelo amor de Deus, não vai achar que a pessoa, já está com nível normal de ferritina, vamos colocar ozônio nesse corpo aí. Não é assim que funciona, tá? Então, vocês precisam ter o conhecimento, as doses adequadas, saber como é que funciona, as vias que você vai utilizar, tudo certinho, tá? Mas quando esse organismo já tiver lá suplementado, já tiver normalizado, você entra com ozonoterapia, beleza? E nós falamos também que o ozônio atua a nível mitocondrial, certo? Então, quando fornecemos oxigênio para o nosso organismo, nós vamos estimular as mitocôndrias a trabalharem mais, né, para captar esse oxigênio, e elas vão transformar esse oxigênio em ATP para as células. Então, as células vão ter energia para trabalhar melhor. Então, quando eu faço ozônio, eu estimulo mitocôndrias. Mas, para que essas mitocôndrias também possam exercer o papel delas, né, adequadamente no nosso organismo, elas também precisam de cofatores, de vitaminas e minerais. Então, elas precisam de zinco, de selênio, de magnésio e outras mais para poder fazer a função delas. Então, vocês estão entendendo que de nada adianta eu fazer ozônio se eu não tenho esses minerais, né, para o nosso corpo funcionar direito. Sem cofatores não tem milagre na ozonoterapia. Isso vai ficar bem claro para vocês nessa aula, tá? O ozônio também estimula enzimas antioxidantes para regular o estresse oxidativo. Nós não falamos que toda doença gera estresse oxidativo no nosso organismo e que o ozônio atua combatendo esse estresse oxidativo? É justamente por isso, porque o ozônio vai lá, estimula enzimas antioxidantes que vão fazer o equilíbrio, né, de oxidantes e antioxidantes no nosso organismo, tá? Só que essas enzimas, gente, também precisam de vitaminas e minerais. A catalase, por exemplo, é uma hemoproteína que ela é ativada lá no fígado.
Então, ela está relacionada com diabetes, com hipertensão, com vitiligo. Então, ela também precisa de ácidos graxos, de lipídios para atuar. O ozônio, uma das vias de atuação do ozônio é pela oxidação lipídica, né? Espécies de oxidação lipídica. Então, o ozônio, ele precisa de gordura boa, de lipídios para atuar, para fazer os LOPs, né? Que são as reações tardias. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso suplementar esse paciente. Se ele não tiver uma alimentação adequada, né? Você vai entrar com a suplementação, mesmo tendo alimentação adequada, é importante você entrar com essa suplementação para você fornecer a quantidade necessária que o corpo precisa desses suplementos. Então, aí você precisa entrar com o que? Um ômega 3, que é um lipídio maravilhoso ali, que a gente consegue, né, suplementar esse paciente, a gente consegue ter resultados na ozonoterapia. Todas as doenças metabólicas que nós temos são geradas por um déficit de nutrientes. Marca isso, é importantíssimo. Anota. Todas as doenças metabólicas que nós temos são geradas por um déficit de nutrientes e um processo inflamatório metabólico. Vocês sabiam disso? Pois é, tá? Então, nós fisioterapeutas, a gente precisa começar a se atentar o que tem por trás das patologias do nosso paciente. Ah, não é só uma inflamação, não é só um diabetes, não é só uma osteoporose. A gente tem que entender todo o processo que está por trás disso, tá? Para a gente conseguir ter os resultados, né? Então, eu vou dar, já falando em osteoporose, eu vou dar um exemplo para vocês. Por que surge, então, a osteoporose? Né? Nós sabemos que a osteoporose é causada por falta de cálcio, beleza. Então, eu sei que esse paciente, ele não ingere cálcio suficiente ou ele não consegue absorver esse cálcio. E o nosso organismo, ele precisa de cálcio, né, para fazer, para realizar as várias reações que nós fazemos a todo momento, né? Que o nosso organismo ele está a todo momento sofrendo reações químicas. Então, o nosso organismo precisa de cálcio para fazer essas reações químicas, né? Então, se ele não está tendo a demanda de cálcio que o corpo precisa, o organismo ele vai dar um jeito de conseguir isso. Ele precisa, ele fala, pô, eu preciso de cálcio aqui, ó, para fazer esses processos. E aí, o que ele faz? Ele vai tirar de onde esse cálcio? De onde tem, nos ossos. E aí surge o quê? A osteoporose. Porque o organismo, ele precisa desse nutriente, ele está tirando de onde ele não deve tirar. Aí o osso fica fraco lá. Por quê? Porque não tem cálcio. Tá? E aí, o que o médico faz? Aí o paciente vai lá no médico, ai, tá com osteoporose, vamos então suplementar com cálcio. Beleza, aí esse paciente começa a tomar cálcio. Só que não adianta só tomar cálcio. Por quê, né? Tem que ter a vitamina D associada, porque é a vitamina D que regula o metabolismo do cálcio. Então, olha a cascata, né? Isso eu estou falando, gente, só de suplementação. Não vou nem entrar aqui na questão do ozônio na osteoporose, que o processo vai longe, tá? Mas só para vocês entenderem a questão da suplementação. Então, não adianta só eu ter cálcio nesse paciente com osteoporose. Tem que estar associada à vitamina D, porque é ela quem metaboliza o cálcio, tá? E outra coisa importante também da vitamina D. Mulheres que querem emagrecer. Se não tiver um nível ideal ali de vitamina D, não consegue fazer lipólise, tá? Então, às vezes você tá lá, né, fazendo protocolo de ozonoterapia nessa paciente. Não tá tendo resultado, a paciente não tá conseguindo emagrecer, não tá fazendo lipólise. Opa, deu um estralinho aqui. Essa paciente pode ter falta de vitamina D. Isso é muito comum nos pacientes, gente, é muito comum. Quase todas as pessoas têm falta de vitamina D no organismo. Então, ó, se atente aí, né? Por que a paciente não está fazendo lipólise? Ah, é o ozônio que não funciona? Não, porque está com baixa de vitaminas, baixa de minerais.
Sim, a vitamina D não faz lipólise. É todo um processo, né? A vitamina D está relacionada lá com o metabolismo da insulina. Então, a gente tem que se atentar a essas coisas. E aí, se você não tiver essa reposição, né, se você não fizer essa suplementação do seu paciente, esse resultado vai ser mega demorado, tá? O emagrecimento dela vai ser mega demorado. O nosso organismo precisa de vitaminas e minerais para nutrir as nossas células, manter as funções do nosso corpo. Então, para tudo, gente, tudo que acontece no nosso organismo, nós precisamos de vitaminas e minerais, tá bom?